E aí pessoal, tudo bem, beleza? Estamos aqui para mais uma super vídeo aula sobre o reino animal, onde nós vamos aprender um pouco sobre, dar continuidade ao nosso estudo sobre o filo dos artrópodes, aqueles animais que possuem patas articuladas, aqueles animais que possuem o exoesqueleto, aqueles animais que precisam trocar o exoesqueleto de vez em quando para poder crescer, certo? Então é muito importante que antes de você assistir essa aula, você assista a aula anterior a essa, que é a aula sobre introdução ao filo dos artrópodes, para você aprender as características gerais. E como eu disse na aula anterior, nessa aula nós vamos aprender, a partir de agora, nós vamos aprender as divisões que existem dentro do filo dos artrópodes. Lembra que o filo dos artrópodes ele é dividido no subfilo Hexápoda, que são os insetos, nós temos os aracnídeos, que fazem parte dos artrópodes, nós temos os crustáceos, que fazem parte dos artrópodes também, e os miriápodes, que são as lacraias, piolhos de cobra e centopeias. Tudo bem? E na aula de hoje nós vamos falar sobre o maior grupo dentro do reino animal, aquele grupo que possui o maior número de espécies catalogadas, um grupo que transmite doenças e também controla, é muito importante para a cadeia alimentar. Nós estamos falando do subfilo Hexápoda, nós estamos falando da classe dos insetos. Então você vai aprender nessa videoaula como que você classifica, qual a diferença de um inseto, de um aracnídeo, de um crustáceo para os outros animais, quais são os principais exemplos de insetos e algumas curiosidades e características. Vamos lá? Então beleza. Os insetos, como eu disse, são os animais que possuem o maior número de espécies catalogadas. Cerca de 70% das espécies que já foram descobertas nesse planeta, cerca de 70% delas são insetos, beleza? Os insetos são de maioria terrestre, certo? Então eles são seres vivos adaptados ao ecossistema terrestre. Alguns insetos possuem a capacidade de voar, então eles são alados, certo? Como você já viu, muitos insetos, como a borboleta, como os cupins, alguns exemplos de formigas, abelhas, são animais que possuem asas. Isso é uma característica única dos insetos dentro do filo dos artrópodes, ok? Então o único grupo de artrópodes que voa são os insetos, beleza? E esses insetos também têm uma outra característica, que eles podem apresentar metamorfose. Você lembra o que é metamorfose? É uma mudança muito grande que acontece durante o ciclo de vida de um inseto. Então eles podem ter 3 tipos de formas de classificação de acordo com a metamorfose. Nós temos os animais hemimetábolos, que possuem uma metamorfose incompleta. É o que acontece, por exemplo, com as baratas. Perceba que a barata, ela bota o ovo, o ovo vai virar uma barata, uma chamada de ninfa, que seria como fosse uma barata sem os seus sistemas todos desenvolvidos. Então ela não vai crescer uma baratinha e aumentar de tamanho só, ela vai mudar toda a sua organização corporal, com o passar do seu desenvolvimento. Essa é uma característica de um inseto hemimetábolo, que sofre essa metamorfose incompleta. Do ovo vira uma ninfa, certo? Essa ninfa vai se transformar num animal adulto, que é diferente daquele que saiu de dentro do ovo. Metamorfose incompleta, animais hemimetábolos. Nós temos os animais também chamados de ametábolos. Esses animais, eles são chamados de animais que possuem o desenvolvimento direto. Então eles não sofrem metamorfose, que é o caso da traça, por exemplo. Olha só como é que é. Do ovo nasce uma traça pequenininha e essa traça só vai aumentando de tamanho. Então os animais que não sofrem metamorfose, ou seja, os animais ametábolos, esses animais que possuem desenvolvimento direto, eles não possuem fase larval. Do ovo já vai nascer um indivíduo pequenininho, do mesmo formato que adulto, e ele só vai crescer com o passar do tempo. Essa é a característica de um inseto ametábolo, de um inseto que não sofre metamorfose. Agora nós temos os animais que possuem a metamorfose completa. São os animais homometábolos. O mais conhecido deles é a borboleta. Você sabe muito bem que a borboleta e a lagarta são são animais da mesma espécie, só que em diferentes pontos do seu ciclo de vida. A borboleta bota o ovo, esse ovo vai se transformar numa lagarta, essa lagarta vai
entrar num casulo até se transformar completamente na borboleta, que é um animal com capacidade de se reproduzir. Então a lagarta e a borboleta são o mesmo animal. Perceba como acontece uma metamorfose muito grande dentro desses animais aqui, certo? Dentro dessa espécie de inseto. Então nós falamos que essa metamorfose é uma metamorfose completa, e esses animais que sofrem essa metamorfose completa, esses insetos, são chamados de insetos holometábolos, animais que possuem metamorfose completa, ok? Então, nós temos animais hemimetábolos, metamorfose incompleta, ametábolos, não sofrem metamorfose, e esse último grupo agora que eu falei, que são os animais holometábolos, são animais que sofrem metamorfose completa. Então isso pode cair no seu vestibular, né? Classificar os insetos de acordo com a metamorfose, que são essas mudanças que acontecem durante o ciclo de vida de um animal, de um inseto, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre como que funciona o organismo de um inseto. Você sabe como um inseto respira? Qual é a forma de respiração de um inseto? Os insetos respiram por uma forma de respiração chamada de traqueal, né? É chamada de respiração traqueal. Perceba na imagem aqui desse inseto que você percebe que no abdômen dele, né, você percebe um monte de furinhos. Esses furinhos são os espiráculos, que são pequenos orifícios que vão entrar em contato com a traqueia, que é uma estrutura que vai trocar gases com os tecidos. Beleza? Então, o inseto não é igual você que tem uma respiração pulmonar, 2 pulmões. Em cada segmentozinho do corpo dele, que é aquilo que nós falamos sobre a metameria, vai apresentar um espiráculo. Esse espiráculo vai estar ligado numa traqueia, e essa traqueia vai trocar oxigênio e gás carbônico com os tecidos. Beleza? Então, essa forma de respiração dos insetos é a chamada de respiração traqueal, beleza? É muito importante que você saiba como que o inseto respira. Ele não respira através da pele. Lembra que os insetos, os artrópodes, eles possuem um exoesqueleto. Então, esses espiráculos são pequenas aberturas que comunicam a parte externa com a parte interna do animal, e ele pode realizar as trocas gasosas, utilizar o oxigênio na produção de energia através dessa forma de respiração, que é a respiração traqueal. Então, muito bem, espero que você tenha entendido como os insetos respiram. A excreção dos insetos é igual a dos aracnídeos, que nós vamos falar na próxima aula. É feita através dos túbulos de Malpighi, né, que filtram a hemolinfa. Lembra que os insetos não possuem sangue, eles possuem hemolinfa, e através desses túbulos de Malpighi, eles vão remover as excretas, que geralmente é ácido úrico, que é uma substância muito tóxica, certo? Então, essa substância, o ácido úrico, que é tóxico, é retirado da hemolinfa através dos túbulos de Malpighi, são lançados no intestino, e no intestino são eliminados pelas fezes. Então eles vão eliminar essas substâncias tóxicas, principalmente o ácido úrico, pelas fezes, através desse sistema chamado de túbulos de Malpighi, né, que faz parte aí do grupo dos insetos e também dos aracnídeos, que nós vamos falar na próxima aula. Excreção, túbulos de Malpighi dos insetos. A principal característica, em várias questões de vestibular eu vejo que muitas questões pedem para você diferenciar inseto de um aracnídeo, de um crustáceo. Então preste atenção aqui, meu amigo. Todos os insetos possuem 6 patas. Todos os insetos possuem 3 pares de patas. É por isso que eles fazem parte desse subfilo Hexapoda. São animais que possuem 6 patas. Então todos os insetos possuem 6 patas, ok? Isso é uma característica que você tem que aprender, certo? Nós vamos aprender que os aracnídeos, eles possuem 8 patas. Os crustáceos vão possuir um número de patas variados. Mas para ser inseto, você tem que ter 6 patas, ou seja, 3 pares de patas, ok? Muito bem. Os insetos, eles possuem antenas. Um par de antenas. Nós vamos perceber que os aracnídeos, as aranhas, os escorpiões, não possuem antenas. Os crustáceos vão possuir 2 pares de antenas. Mas uma característica de todos os insetos é que os insetos possuem 2 antenas, beleza? E as antenas funcionam como uma forma de percepção do mundo que está à sua volta. Um sistema sensorial muito importante que existe dentro desse grupo dos insetos, ok? Você sabe muito bem que os insetos possuem antenas, mas aprende a diferenciar o número de antenas. Todos os insetos possuem 2 antenas, ok? Fazem parte do sistema sensorial desses animais.
Os insetos, eles são classificados dentro de ordens de acordo com o aparelho bucal. Então eles têm várias, como eles são animais muito diversos, possuem uma infinidade de espécies, muitas espécies de insetos, eles são adaptados a diferentes condições ambientais, a diferentes tipos de alimentos. Então, eles vão possuir aparelhos bucais variados de acordo com o tipo de alimento que eles consomem, né? Por exemplo, as abelhas possuem o aparelho bucal lambedor, que serve para extrair o néctar lá das flores, né? As borboletas vão possuir o aparelho bucal sugador, onde eles vão ter um tubo fininho que vai extrair o néctar. A mosca possui o aparelho bucal sugador. O pernilongo, que transmite doenças, que pica, transmite a dengue, né? É o aparelho picador. No caso, os gafanhotos, que mastigam folhas, que são herbívoros, são animais que possuem o aparelho bucal mastigador. Então, o aparelho bucal dos insetos vai variar de acordo com a espécie, porque eles são animais que se alimentam de várias coisas diferentes. Então, cada espécie vai ter o aparelho bucal desenvolvido para o tipo de alimento que eles consomem. E geralmente eles são classificados por causa desse aparelho bucal. Ok? Muito bem. O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen, em 3 partes. Ok? Nós vamos perceber que os aracnídeos e os crustáceos, eles vão possuir uma união entre cabeça e tórax e possuir o chamado cefalotórax e abdômen. Mas isso não acontece com os insetos. Esquece isso agora. O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen, 3 partes. Então não se esqueça disso, que é uma característica única dentro dos insetos, dentro desse grupo dos artrópodes aí. Beleza? Muito bem. A reprodução dos insetos é uma reprodução sexuada. Lembra que é uma reprodução sexuada? É uma reprodução que envolve troca de gametas. Muito bem, certo? E a fecundação dos insetos, como acontece em meio terrestre, é uma fecundação interna, onde o macho ele deposita os gametas dentro do corpo da fêmea, como você pode ver nas imagens aqui. Certo? Perceba que acontece dentro dos insetos essa fecundação interna. Geralmente, animais que são terrestres realizam a fecundação interna, já que a fecundação externa ela só pode acontecer dentro da água. Então, né, assim como acontece na nossa espécie, os insetos depositam os gametas dentro do corpo da fêmea para facilitar e permitir a sobrevivência dos gametas. Fecundação interna, reprodução sexuada dentro dos insetos. Ok? Não pode esquecer disso. Então, os insetos vão possuir uma infinidade de ordens diferentes. Por exemplo, nós temos a ordem Lepidoptera, que inclui as borboletas, Diptera, que inclui as moscas e os pernilongos, como você pode ver no gráfico aqui, né? Você tem a ordem mais conhecida, que é a ordem Coleóptera, que inclui os besouros. Então você vai ter, né, uma infinidade de ordens, uma grande quantidade de ordens de insetos, e essas ordens vão ser divididas em gêneros e espécies, certo? Então, se você quiser se especializar mais no assunto, dá uma pesquisada sobre as diferentes ordens para você entender quais insetos fazem parte de cada uma das ordens. Beleza? O que é muito importante. Agora, algumas curiosidades sobre os insetos. Primeira, que os insetos são seres vivos polinizadores, muitos deles são muito importantes na polinização, né? Que é a reprodução das plantas, que é a troca do grão de pólen, levar o grão de pólen de uma flor para outra, acontece através de muitos insetos como as abelhas, os besouros, as vespas, são muito importantes na reprodução das plantas, certo? Então, apesar de os insetos, né, muitos deles transmitirem doenças, outros são extremamente importantes para a biodiversidade, como é o caso dos polinizadores, ok? E falando em doença, né, só lembrando que os animais mais perigosos do mundo são os insetos, porque eles transmitem várias doenças causadas por vírus, bactérias, vermes, né? Então, por exemplo, várias doenças são transmitidas por insetos, como a malária, a dengue, a zika, a chikungunya, né? A febre amarela, a leishmaniose, a doença do sono, a doença de Chagas, né? Então nós temos um monte de doença que é transmitida por insetos. É sempre importante você saber quais são essas doenças que são transmitidas por insetos. Ok? Beleza, muito bem. A próxima aula nós vamos falar sobre os crustáceos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Te espero na próxima aula sobre crustáceos. Tá ok? Um grande abraço para você. Te espero na próxima aula. Tchau!